Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. Eu sou Eliane e no vídeo de hoje eu vou fazer um caminho de mesa usando a técnica de decopagem em tecido com stencil. É uma técnica que as pessoas pedem muito aqui no canal, a decopagem em tecido. Vamos ver como vai ficar esse caminho de mesa, mas depois da leitura do versículo. E o versículo de hoje está no Salmo 25 e é o versículo 14. O segredo de Javé se revela para aqueles que o temem e lhes dá a conhecer a sua aliança. O tecido que eu escolhi para fazer o caminho de mesa é essa etamina, que é uma etamina de um fio. É uma etamina que tem muita goma. Então eu coloquei de molho, deixei várias horas na água e coloquei para secar para eu poder fazer o trabalho. E antes eu cortei aqui, olha, 45 centímetros e deixei a largura toda do tecido, que é mais ou menos 1,40 m. Então é aqui que eu vou fazer o trabalho. Ela já está preparada, eu já passei, já está preparada para eu poder fazer a decopagem. E eu escolhi para fazer a decopagem esse guardanapo aqui, olha. Talvez você até se assuste, né? Porque tem muita flor aqui. Mas eu vou recortar essa flor aqui, ó. Tem 4 flores, eu vou cortar todas as 4 e é com essa flor que eu vou fazer a montagem do caminho de mesa. Eu tenho que iniciar recortando o guardanapo. Você pega uma tesoura que seja o ideal para você, que você goste de recortar com ela e recorte todo o desenho que você escolher para fazer a decopagem. Eu estou usando essa tesoura grande, todo mundo acha muito estranho, mas eu me adapto com ela. Eu vou recortar o espaço que envolve a flor do guardanapo para depois eu vir cortando os detalhes. Eu penso que fica mais fácil para mim. E é assim que vai ficar a flor, olha. Eu já recortei as 4 e agora eu vou fazer a montagem para você ver como que eu estou idealizando esse caminho de mesa. E para que essas flores fiquem harmoniosas num caminho de mesa, né? Eu vou usar esse stencil aqui, usando só a parte do arabesco desse stencil. Esta parte de cima eu vou isolar. E a primeira coisa que eu vou ter que fazer será a decopagem. Então eu vou fazer uma montagem dela para você poder ver o que eu estou pensando de fazer. Desculpe a imagem, mas é a forma que eu achei para poder mostrar para você. Olha só, a distância que vai ter dessa flor aqui para a beiradinha da toalha é a mesma que vai ter na outra do lado de lá. E essa distância que vai ter daquela ali é a distância que vai ter dessa que está aqui. Então, eu vou te mostrar aqui como eu estou pensando de colocar o arabesco. Olha só, eu vou colocar esse arabesco saindo da flor, vindo para o canto de cá. Depois eu vou virar o arabesco, claro que eu vou lavar ele para poder usar de novo e vou colocar ele vindo ao contrário, pelo outro lado. E depois eu viro o stencil de novo para eu fazer dessa flor aqui do centro de encontro com aquela lá do canto, olha. E dessa forma eu vou fazer lá do outro lado, encontrando para cá. Vamos então à decopagem. Já pus um pontinho no cantinho aqui, nessa pontinha de cá, um pontinho com lápis. E agora eu vou tirar, o guardanapo tem 3 películas, né? Então eu vou tirar a de cima e vou deixar as outras 2 aqui no lugar que eu marquei. Isso que eu estou fazendo é para marcar o local onde eu vou passar a cola, né, para fazer a colagem. E para isso eu vou usar esse pincel aqui, que é o 814-8, mas você pode usar qualquer pincel, pode usar um 815. E eu vou usar a tinta Rostinho de Boneca, porque ela é uma cor bem clarinha e depois eu vou fazer o sombreado na cor que eu quiser. Eu só preciso saber onde é que eu vou pintar. Eu vou então vir passando a tinta desse papel para fora, só para marcar o local. Então eu vou passar em volta desse papel todinho. Fazendo dessa forma, eu vou saber direitinho onde eu vou colocar o guardanapo, onde eu vou passar cola,
Tá dando para você enxergar como que ficou marcadinho? Eu fiz bem clarinho para que depois eu possa criar o que eu quiser aqui em volta das flores. Agora é só pegar o guardanapo sem as películas por baixo. Olha, não pode ficar nenhuma, você tem que enxergar o desenho pelo avesso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que para recortar, o ideal é recortar com as 3 películas, a de cima mais as 2 películas de baixo, porque fica mais firme para recortar. Mas na hora de colar, de forma alguma não pode ter as 2 películas por baixo, senão a decopagem vai soltar. Com o guardanapo no lugar certinho, eu vou agora dar início à colagem. E para isso eu vou usar a multicolagem têxtil. Tem que ser essa da tampinha azul, gente, a multicolagem têxtil. Eu vou colocar no pratinho e vou levantar aqui de um lado, olha que eu estou segurando de um lado, levanto o desenho e com o mesmo pincel que eu passei, que eu fiz o sombreado, eu vou passar a multicolagem. Então, eu vou passar a multicolagem dentro desse espaço em que eu marquei. Esse sombreado que eu fiz foi para isso, para agora eu saber onde eu vou passar a multicolagem. Aí você pode até pensar assim, se eu fiz o sombreado, eu poderia passar a multicolagem em tudo e vir depois e colocar a flor por cima. Sim, pode ser feito assim, mas eu acho que é mais arriscado, porque a gente pode, na hora de colocar a flor, sair um pouquinho fora. Então o ideal é fazer dessa forma porque é mais prático e dá certo. E olha, eu vou passando a multicolagem, passando nesse espaço todinho, completando bem, porque a multicolagem ela precisa entrar na trama do tecido para que o guardanapo também possa depois penetrar e tornar uma coisa só, para não correr risco de sair. E assim, quando eu vou fazer a decopagem, depois quando eu te der a outra demão por cima, eu deixo a cola sair um pouquinho para o lado de fora, para não correr risco de, quando for lavar, a água entrar por debaixo do guardanapo e soltar o guardanapo. Então, sempre, gente, passar nele todinho, ter todos os cuidados. Se tiver todos os cuidados, o guardanapo não vai sair. Essa parte aqui, eu já vou assentando ela aqui, passo o dedo, mas bem de leve, levanto a outra parte e faço a mesma coisa do outro lado. Venho assentando agora ele com muito cuidado. Olha, vou colocando, vou acertando com o dedo, colocando cada parte no seu devido lugar, para que depois eu venha com um plástico por cima, usando um tecido macio e vou forçando aqui do centro para fora para que esse guardanapo penetre no tecido. Decopada a flor no tecido. Agora eu vou vir com a multicolagem por cima, passando por cima de toda esse desenho, mas eu vou deixar ultrapassar um pouquinho. Ela vai sempre ir um pouquinho além da flor, da folha, para aquilo que eu falei, para que quando for lavar a água não penetre por dentro e arranque o guardanapo. Eu aguardei secagem. E agora, antes de eu dar acabamento em volta dessa flor, eu vou fazer a pintura do arabesco como eu havia mostrado. Eu vou colocar um papel mais escuro aqui de baixo para você entender o que eu estou fazendo. Eu vou eliminar toda essa parte de cima aqui, olha. Então, eu vou pregar a fita crepe aqui tudo para que fique mais fácil na hora de pintar. Seria mais prático se eu pegasse um stencil só de arabesco, né? Mas eu bati o olho nesse aqui, gostei, então eu tenho que fazer com ele. Esse stencil aqui é o ST138 da Litoarte. Eu vou fixar ele aqui com fita crepe no lugar que eu idealizei e vou começar a pintura. Eu vou usar a tinta para tecido Siena Natural e Sépia e o pincel Pituá 803, 4 e o 0. E eu vou iniciar com Siena Natural. Abasteço o pincel, descarrego e venho preenchendo todo esse espaço que eu deixei já marcado, que eu vou usar do arabesco. E com o pincel 4 eu vou abastecer no sépia, tirar o excesso
E eu vou vir cobrindo só a parte do arabesco. Esses trançados aqui, olha, eu não vou fazer. Vamos ver como ficou? Olha só. Dessa forma aqui, eu vou fazer também nos outros lugares onde eu já te mostrei que eu vou fazer. Vou limpar o stencil, vou virar e vou fazer dos outros lados. Tem uma coisa que eu estou esquecendo de falar para você. É que aqui por baixo do tecido eu estou usando uma tábua com cola permanente. Eu sempre digo que a tábua com cola permanente, ela dá mais firmeza para a gente trabalhar com tecido. Eu vou pintar os outros arabescos e vou te mostrar como ficou. Agora eu vou dar um acabamento para essas flores. Eu vou vir fazer um sombreado em volta. E para começar, eu vou usar o siena natural. Um pouquinho de clareador, misturo um pouquinho de siena natural e vou vir fazendo em volta dele, mais nos cantinhos. As partes mais elevadas eu vou colocar muito pouco. E esse pincel que eu estou usando é o 151-4. No local onde eu deixei a cola ultrapassar ao desenho, a tinta não vai pegar muito bem, ela vai ficar só um pouco mais clara. Mas aí a gente faz assim mesmo, depois vem com outra tonalidade mais escura para completar. Para essas partes mais profundas, eu vou fazer um sombreado com o vinho. E onde eu perceber assim que precisa de preencher um pouco mais, eu vou fazer um sombreado maior com o vinho para depois eu vir criando uns miosotes. E isso vai fazer com que esse arranjo fique mais harmonioso, fique mais bonito. São esses detalhes que a gente coloca que faz com que a decopagem se torne como se fosse uma pintura mesmo. E para você que não sabe pintar, é uma ótima opção. Onde eu fiz esse sombreado para o miosote, olha, eu pego agora um pouquinho do vinho, um pouquinho do branco e venho fazendo as florzinhas do miosote. 1, 2, 3, 4. Fiz uma florzinha. E assim eu vou fazer várias florzinhas para formar o cachinho do miosote. Ainda com esse pincel 151-4, eu posso pegar um pouquinho do branco e realçar as pétalas das flores. Eu vou vir contornando, como se fosse contornando e jogando um pouquinho para dentro, mas tem que ser pouca tinta, só para realçar um pouco mais, levantar mais a claridade dessas flores. Com o pincel 308-0, eu vou puxar uns galhinhos aqui nesses miosotes. E depois eu vou puxar uns galhos maiores para deixar essa flor mais bonita, né? Para realçar mais essa flor. Com o mesmo pincel 0 e o amarelo ouro, eu vou colocar umas pintinhas no meio das florzinhas para formar o miolo. Com o mesmo pincel 0 e a Metal Color Ouro Velho, eu vou fazer essa treliça que tem aqui entre os arabescos. E com o pincel 151-4 e o Ouro Velho, eu vou passar por cima desses arabescos, dando só um sombreado, um leve sombreado por cima dos arabescos para realçar também um pouco mais. E olha aí que coisa linda que ficou! Fala a verdade, não ficou mesmo maravilhosa? Quem diz que isso é uma decopagem? E aí, fala pra mim, você gostou? Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E você que é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever no canal. Eu agradeço a sua companhia
e aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!